E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. A gente vai se aventurar hoje, hein? Nos segredos de um reinado justo. Um reinado justo? E você pode estar pensando, peraí, reinado? A gente não vive numa monarquia. Ah, Mas calma, a gente vai usar a figura do rei, né? Como um guia. Porque as qualidades que a gente vai discutir se aplicam para qualquer tipo de líder. sim. Seja na política, no trabalho. Ou até na vida pessoal. Exatamente. No fundo, todos nós buscamos por líderes justos, né? Hum. E para entender como essa liderança funciona na prática, a gente vai explorar as virtudes, né? Que sustentam ela. Isso. E a primeira virtude da nossa lista é a sabedoria. A sabedoria. Pode parecer básico, mas olha, você já parou para pensar em quantos líderes parecem ter deixado a sabedoria de lado É verdade. na hora de tomar decisões importantes? É verdade. E a sabedoria não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de saber usar ele com discernimento, né? Um líder, sabe, busca diferentes perspectivas, pondera as consequências, né? Das suas ações. E principalmente sabe a hora de ouvir conselhos. É como aquele ditado, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Imagina um rei que precisa decidir se entra em guerra ou não. Se ele for teimoso e não ouvir os conselheiros, pode acabar levando todo o reino por uma situação desastrosa. Com certeza. A história está cheia de exemplos, né? De líderes que agiram impulsivamente, causaram grandes tragédias. A sabedoria permite que o líder enxergue o panorama completo, avalie os riscos, né? E tome decisões mais justas e equilibradas. E por falar em decisões justas, a segunda virtude da nossa lista tem tudo a ver com isso, a graça. Mas calma, a gente está falando daquela sua tia que arrasa no forró. Isso. É outra graça. Deixa a tia dançar em paz. É. A graça que a gente busca num líder é aquela capacidade de agir com compaixão, com empatia e com respeito pela dignidade humana. É como se o líder conseguisse se colocar no lugar do outro, sabe? Isso. Entender as dificuldades, as necessidades e tratar todo mundo com justiça, independente de poder ou posição social. Exatamente. Um líder que age com graça não se deixa corromper pelo poder e governa com o coração voltado para o bem-estar de todos, né? Imagina o impacto que isso teria na sociedade. Isso é incrível. É. Mas, e aí? Será que só a bondade basta? E se alguém se aproveitasse dessa gentileza toda? Acho que a gente precisa de mais uma virtude para garantir um reinado justo, a integridade. Mandou bem. A integridade é a base da confiança. Um líder íntegro é aquele que age com honestidade, com transparência, mesmo quando ninguém está olhando. É aquele que você sabe que vai cumprir as promessas, né? E lutar pelo que é certo, mesmo que seja difícil. É como ter a certeza de que a palavra daquele líder vale ouro, né? Sem integridade, não tem como construir uma relação de confiança entre o líder e as pessoas. Com certeza. E a história nos mostra que a falta de integridade leva à perda de confiança, né? A instabilidade e, muitas vezes, a queda de um líder. E para evitar que a gente se perca nesse labirinto do poder, a próxima virtude é fundamental, a humildade. Afinal, ninguém gosta daquele líder arrogante que se acha o dono da verdade, né? Verdade. A humildade é o antídoto para a arrogância e para a prepotência, que infelizmente costumam acompanhar o poder. Um líder humilde reconhece que não é onisciente, né? Que precisa de outras pessoas e que está sempre aprendendo. É aquele líder que não tem medo de admitir que errou, Isso. de pedir desculpas, de mudar de ideia quando necessário. Isso demonstra uma força de caráter enorme. Sem dúvida. A humildade permite que o líder ouça conselhos, aceite críticas e principalmente aprenda com seus erros. E você já se deparou com algum líder que te surpreendeu com a humildade dele? Com certeza. É. E é incrível como a humildade transforma a nossa percepção sobre um líder, né? A gente passa a admirá-lo ainda mais. Totalmente. E por falar em admiração, a quinta virtude que a gente precisa analisar é a coragem. Mas calma, a gente não tá falando disso aí por aí lutando contra dragões. Risos. A gente deixa os dragões para os filmes de fantasia. A coragem que a gente busca num líder é aquela força interior que o impulsiona a defender o que é certo. Mesmo diante de pressões, oposição ou perigos. Exatamente. É a coragem de tomar decisões difíceis, de enfrentar a injustiça, de proteger os mais fracos e de lutar por um mundo melhor. Mesmo que isso custe a popularidade ou o poder. É aquela história de ter a coragem de nadar contra a corrente, né? Quando todo mundo está indo na direção errada. Isso. Mas para que essa coragem não vire impulsividade, é preciso ter uma boa dose da próxima virtude, a paciência. Com certeza. A paciência é fundamental para construir um reinado justo e duradouro. Afinal, as grandes transformações levam tempo para acontecer. E um líder precisa ter a sabedoria de esperar o momento certo para agir. É como construir um castelo, né? Não adianta querer colocar todos os tijolos de uma vez só. É preciso ter paciência, planejamento
E persistência para ver o resultado final. Exatamente. Um líder paciente sabe que nem tudo se resolve com um passe de mágica, né? Ele analisa situações com calma, evita decisões precipitadas e busca soluções a longo prazo. E por falar em longo prazo, chegamos à 7ª virtude da nossa lista, a visão de futuro. Afinal, um líder que pensa apenas no presente não constrói um legado duradouro, né? Com certeza. Um líder com visão de futuro pensa nas próximas gerações, né? Busca soluções inovadoras para os problemas do seu tempo e trabalha para criar um mundo melhor para todos. É como um jardineiro que planta uma árvore frutífera, sabendo que ele próprio pode não chegar a colher os frutos, mas que as futuras gerações poderão desfrutar da sua sombra e se alimentar dos seus frutos. Que bela analogia. E assim como o jardineiro, um líder com visão de futuro planta as sementes da justiça, da paz, da prosperidade, para que as futuras gerações possam colher os frutos de um mundo melhor. Que inspirador. E agora, para amarrar tudo que a gente conversou, chegamos ao ponto central de toda essa discussão: a justiça. A justiça. Afinal, de nada adianta um líder ter todas as virtudes do mundo se ele não for justo, né? Com certeza. A justiça é o alicerce de um reinado justo e próspero. É a base para construir uma sociedade onde todos tenham oportunidades iguais, sejam tratados com dignidade e possam viver em paz e harmonia. Não. Na prática, o que significa ser justo? Como a gente coloca essa virtude em ação? Essa é uma pergunta que exige uma análise mais profunda, e é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai explorar os diferentes aspectos da justiça, os desafios que os líderes enfrentam e como a gente pode construir um mundo mais justo, começando pelas nossas próprias ações. Legal, já estou ansioso para continuar essa conversa. E você que está nos acompanhando, fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na liderança justa. A gente viu, né? As 7 virtudes. Que sustentam um reinado justo. Sabedoria, graça, integridade, humildade, coragem, paciência, visão de futuro. Mas a grande questão é, será que essas virtudes se aplicam só aos reis e rainhas? Boa pergunta. Lá dos contos de fada. Acho que não, hein? Não, não, não. A resposta é não. Essas virtudes são universais. E a gente pode aplicar elas em qualquer área da vida. Afinal, todos nós somos líderes em algum aspecto, né? Seja na família, no trabalho, na comunidade, ou até mesmo liderando a si mesmo. Se a gente quer ver um mundo mais justo, a gente precisa começar por nós mesmos, né? Cultivando essas virtudes no nosso dia a dia. E para entender como isso funciona na prática, o nosso texto-fonte nos apresenta um personagem. Fascinante. O rei Melquisedeque. Melquisedeque? Melquisedeque, que nome diferente. Quem era esse cara? Melquisedeque era o rei de Salém, uma cidade antiga. E o mais interessante é que ele também era sacerdote. Sacerdote. Do Deus Altíssimo. Ele é descrito como um tipo de Messias. Um prenúncio do reino de justiça e paz que Deus prometeu. Peraí, um rei sacerdote. E como ele se conecta com a liderança justa? Melquisedeque, como um tipo de Messias, ele representa um modelo de liderança que Deus deseja para o seu povo. Uma liderança que não se baseia em poder ou opressão, mas em justiça, paz e bênção. Entendi. Ou seja, se a gente quer ser líderes mais justos, a gente pode se inspirar em Melquisedeque. Isso. E no Messias. Exatamente. Ele prefigura. O texto nos mostra que Deus está sempre à procura de líderes justos. Em todas as épocas, em todas as nações. E essa chama da liderança justa pode ser acesa no coração de qualquer pessoa que esteja disposta a segui-lo. Mas como a gente sabe se essa chama está acesa dentro da gente, tem algum tipo de diretor de liderança justa. Nossa, quem dera! Mas a gente pode descobrir observando os frutos que a nossa liderança produz. Uma árvore boa produz bons frutos. E uma liderança justa produz frutos de justiça, paz e bem-estar para todos. Faz sentido. Então a gente precisa se perguntar, que tipo de frutos a nossa liderança está produzindo? A gente está espalhando justiça, paz, amor ao nosso redor. Essa é a pergunta-chave. Se a gente quer ser líderes justos, a gente precisa olhar, por exemplo, de Melquisedeque, de Abraão e, acima de tudo, por exemplo, do Messias, né? Que é a personificação da justiça e do amor. Mas como a gente pode se inspirar em figuras que viveram há tanto tempo? Será que eles têm Instagram? Risos. Acho que naquela época não tinha internet. Mas a gente pode aprender com eles através da palavra de Deus. A Bíblia nos conta a história, né, desses líderes. E nos mostra os princípios da liderança justa que ele seguiu. Então a leitura da Bíblia é fundamental para quem quer ser um líder mais justo. Com certeza. A palavra de Deus é como um manual de instruções para a vida. Ela nos ensina a viver em justiça, em paz, em amor, e nos guia no caminho da liderança justa. E o mais legal é que esse manual está disponível para todo mundo, né? É só abrir e começar a ler. Exatamente. A palavra de Deus é um presente para a humanidade.
E ela nos convida a seguir os passos do Messias, trilhando o caminho da justiça e da paz. E falando em Messias, o texto que a gente está analisando nos leva para uma promessa. Sim. Incrível. A promessa de um reino de justiça e paz que vai ser instaurado pelo próprio Messias. Essa promessa nos enche de esperança. Porque a gente sabe que, mesmo em meio a tanta injustiça e sofrimento no mundo, Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas e estabelecer o seu reino de justiça e paz. E qual que é o nosso papel nessa história toda? Será que a gente fica só esperando esse reino chegar? De jeito nenhum. O nosso papel é sermos agentes de transformação, semeando justiça, paz e amor em todos os lugares onde a gente estiver. É como se cada um de nós fosse uma pequena faísca da chama da justiça que Deus acendeu no mundo. Que imagem poderosa. É como se a gente pudesse incendiar o mundo com a justiça de Deus. Mas e na prática? Como a gente faz isso no dia a dia? A gente começa pelas pequenas coisas. Tratando as pessoas com respeito, ajudando quem precisa, lutando contra a injustiça, defendendo a verdade e, acima de tudo, amando o próximo como a si mesmo. Esses pequenos gestos, quando multiplicados por milhões de pessoas, podem transformar o mundo, né? Com certeza, a mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um de nós. Às vezes a gente se sente tão pequeno diante dos problemas do mundo, né? Parece que nossa ação não faz diferença. É verdade. Mas a gente precisa lembrar que Deus não precisa de super-heróis para realizar os seus planos. Ele precisa de pessoas comuns, com corações dispostos a segui-lo e a fazer a sua vontade. Como a gente descobre qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. É nesse caminho, né, de busca e aprendizado constante que a gente vai se tornando cada vez mais parecido com o Messias, o nosso modelo de liderança justa e amorosa. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus e se molda à sua vontade, mais capacitados a gente se torna para ser, né? Isso. Agentes de transformação no mundo. Exatamente. E assim, a gente pode dizer com toda a convicção que a gente está construindo o reino de justiça e paz que Deus sonhou para a humanidade. Que lindo. Mas enquanto esse reino não chega, a gente precisa continuar semeando justiça, paz e amor por onde a gente passar. E para encerrar essa segunda parte, eu deixo uma pergunta para você que está nos ouvindo. Que tipo de líder você quer ser? Reflita sobre isso e junte-se a nós na terceira e última parte do nosso mergulho profundo na liderança justa. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na liderança justa. A gente já explorou as virtudes, né? Que sustentam o reinado justo. Se inspirou na figura do rei Melquisedeque e refletiu sobre como a gente pode ser um agente de transformação no mundo. Mas agora, para fechar com chave de ouro, vamos voltar à pergunta que não quer calar. O que realmente significa ser justo? Essa é uma pergunta de milhões, né? Uma daquelas que a gente pode passar a vida inteira buscando respostas. Mas o nosso texto-fonte, ele nos dá uma pista importante. A justiça não é só um conceito bonito, ela precisa se traduzir em ações. Ações concretas. Isso, ações concretas. Ou seja, não adianta só falar de justiça, né? A gente precisa colocar a mão na massa. E construir um mundo mais justo a partir das nossas próprias atitudes. Exatamente. O texto mostra que um líder justo não fica só na teoria. Ele age de forma justa, buscando o bem de todos, especialmente dos mais vulneráveis. E essa ação justa tem várias faces. A imparcialidade, por exemplo. A imparcialidade me explica melhor como ela se encaixa na liderança justa. Um líder imparcial não faz distinção entre ricos e pobres, poderosos e oprimidos, amigos e inimigos. Ele trata todos com igualdade e com respeito, buscando aplicar as leis de forma justa e equilibrada, como se estivesse usando uma balança. Ah, entendi. É como aquela imagem da justiça cega, né? Isso. Segurando uma balança. Ela representa a imparcialidade, garantindo que todos tenham os mesmos direitos e oportunidades. Perfeito. E para manter essa balança equilibrada, o líder justo precisa ter muita coragem. Porque, vamos combinar, nem sempre é fácil fazer o que é certo. Muitas vezes a gente enfrenta pressões, oposições e até perigos quando decide lutar contra a injustiça. Verdade? É como nadar contra a correnteza, né? Mas é nesses momentos que a coragem do líder é testada. E se mostra essencial para construir um reinado, ou melhor, um mundo mais justo. Com certeza. E essa coragem anda de mãos dadas com a sabedoria para discernir o que é justo em cada situação. A paciência para construir soluções a longo prazo e a compaixão para entender as dores e as necessidades do povo. Nossa, ser um líder justo exige um baita empenho, né? Mas será que a gente tem um cargo importante para exercer essa liderança? De jeito nenhum. A gente pode ser líder na nossa família, do trabalho, na comunidade, sendo exemplo de justiça, de compaixão, de integridade no nosso dia a dia. Pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. É verdade. E o mais legal é que a gente não está sozinho nessa jornada. O texto lembra que Deus está sempre do nosso lado, né? Isso. Nos dando força e inspiração para sermos líderes justos,
como Melquisedeque, Abraão, o Messias. E por falar em Messias, tem um ponto que me chamou a atenção no texto. A conexão entre justiça e paz. Verdade. Parece que a justiça é o alicerce da paz, né? Quando a gente semeia justiça, a paz floresce naturalmente. Exatamente. E a paz que o texto fala não é só a ausência de guerra ou de conflitos, é uma paz profunda e duradoura, que se manifesta na harmonia entre as pessoas, na prosperidade da nação e na comunhão com Deus. Que lindo. É a paz que a gente busca, a paz que o mundo precisa. E essa paz só pode ser alcançada através da justiça, o caminho que Deus nos convida a trilhar. E aí, para a gente finalizar nosso mergulho com uma reflexão poderosa, fica a pergunta que o texto nos deixa. E você, como pode ser um líder mais justo na sua própria vida? Essa pergunta fica ecoando na mente, né? É. Nos desafiando a buscar a justiça em tudo que a gente faz. Para que juntos a gente possa construir um mundo mais justo, mais pacífico, mais próximo do reino de Deus. Que a gente possa levar essa mensagem de esperança para o nosso dia a dia e inspirar outras pessoas a se juntarem a nós nessa jornada em busca de um mundo mais justo e mais humano. E com essa reflexão inspiradora, a gente encerra mais um The Deep Dive. Esperamos que você tenha curtido essa viagem com a gente e que se sinta motivado a ser um agente de transformação no mundo, começando pela sua própria vida. Até a próxima. E que a justiça e a paz estejam com você.